Amém. Vocês perceberam que eu estou com vontade de pregar hoje, né? Amém. Vocês viram a falha aqui do roteiro, né? Mas é verdade. Eu poucas vezes estive tão estimulado, se é que eu posso usar essa palavra, motivado a compartilhar a palavra de Deus, o Evangelho, a exposição da Sagrada Escritura com a igreja. Aproveito para lembrar também, porque na correria aqui a gente não avisou a classe de batismo e membresia. Irmão Luiz já está levando o povo lá, joia, graças a Deus. Porque o assunto que eu quero abordar com você essa manhã, no Evangelho segundo Marcos capítulo 1, eu peço que você abra a sua Bíblia, por favor, fala de prioridades. O tema dessa mensagem é a prioridade de Jesus, para ser mais exato. E nós vamos ler o texto dos versículos 35 ao 39. É a penúltima porção do primeiro capítulo do Evangelho segundo Marcos. Marcos capítulo 1, versículos 35 a 39. Todos encontraram? Fique de pé, por favor, vamos fazer a leitura do texto. Tendo-se levantado, alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Versículo 38. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então, foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Oremos mais uma vez. Senhor, Deus Santo, poderoso, Criador de todas as coisas, é por causa da vinda do Deus Filho de Jesus, que pelo poder do Espírito Santo, em nós, que fomos alcançados na nossa condição de pecado, hoje podemos ser homens e mulheres cheios do Espírito. E nessa manhã está aqui de pé em reverência a Ti, de pé em louvor e adoração a Ti. E agora, no momento em que a congregação, a Assembleia Solene se assentar, com ouvidos atentos, com atenção focada na Tua palavra, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa deixar de lado tudo aquilo que é pessoalmente à luz da minha própria vida, fator que possa atrapalhar a edificação da igreja. Eu peço que, em nome de Jesus, esse tempo possa ser explorado de forma minuciosa, com total atenção, entrega absoluta, para que seja de fato mensagem que transmita a boa nova de alegria do reino de Deus. Oramos assim em nome de Jesus, amém. Podem se assentar, queridos, queridas. E o estímulo e a motivação, diria, diferente para mim essa manhã de pregar, a ponto de antecipar o roteiro, já ficar posicionado ali em forma junto com os obreiros. Nunca fiz isso na vida, bicho. Quem forma com os obreiros, até Diácono Devaldo, só falou, não prestei continência, que seria demais. Porque eu penso que o assunto reino de Deus
absolutamente vinculado ao Evangelho para a vida, que é o tema macro dessa série, é algo urgente. Urgente. Precisamos falar urgentemente a respeito do reino de Deus. Porque, de fato, ele é uma prioridade para a igreja. O reino de Deus. Estabelecer prioridades é desafio. Prioridades do dia a dia, no âmbito profissional, familiar, financeiro, afetivo, relacional. Prioridade é desafio. Numa era absolutamente repleta de informações que disparam as mais variadas opções para a sua vida, para a minha vida, para todos nós, colocar no primeiro lugar o que precisa estar no primeiro lugar é muito difícil. Para todas as gerações. Não é um problema apenas dos mais jovens, é um problema dos adultos, é um problema para aqueles que já avançam para a maturidade, para a era decana da sua própria existência. Colocar o que é devido no primeiro lugar é desafio para todos. Os mais experientes talvez sejam mais sábios, a grande maioria das vezes. Os mais experientes tendem a ser mais sábios, mas até eles, por razão de serem filhos de Adão e Eva, também podem incorrer no grande risco de não estabelecer uma prioridade para a vida. O texto que eu quero compartilhar com você essa manhã, que já lemos, e vamos dedicar os próximos minutos com atenção total apenas nos versículos lidos. Eu peço que você mantenha sua Bíblia aberta e nós vamos explorar esse assunto o mais minuciosamente possível, porém de maneira objetiva, clara. Tem como foco qual foi a prioridade de Jesus. Enquanto estávamos aqui louvando e adorando ao Senhor, o entendimento, enquanto eu estava ali cantando, orando, o entendimento de que precisamos ser semelhantes a Jesus, no sentido de sermos seguidores dele, gente que segue a Jesus, quer ser discípulo de Jesus, é a agenda máxima que domina e toma controle de todas as outras agendas da nossa vida. O que fazemos, e ainda nessa introdução dessa mensagem, o que fazemos quando nos reunimos aqui, todas as manhãs, ou às noites, ou às quartas às 19h30, e dedicamos esse período com instrumentos e cânticos, não é para preencher meramente um espaço na liturgia, no culto. É um momento onde nos apresentamos diante de Deus em santa reverência, como assembleia solene, com cânticos e orações de súplicas e ações de graças. É o momento em que falamos com Deus. E ao falar com Deus, a gente está entrando numa audiência de máxima importância. Então a gente tem que ter muita reverência, seriedade e entrega no que fazemos. E nesse momento eu, pessoalmente, embora imbuído da função de servir a igreja como um facilitador ao canto congregacional, porque a ideia não é tocar instrumento, tanger instrumento, cantar, a ideia não é essa, a ideia é que a igreja, a voz da igreja sobressaia e forme um grande coral que louve e adore ao Senhor. Essa é a ideia. A ideia nunca é a apresentação musical e ver o que o músico está fazendo. Mas nesse momento, enquanto adorávamos essa palavra sobre buscar cumprir o propósito de Deus, que
que é em Cristo Jesus, para nós nos fazer semelhantes a Ele, filhos, somos adotados, colocados na família de Deus, não é para ter a vida mais como ela é naturalmente, com a sua própria prioridade, com as suas próprias prioridades. Passamos, quando entramos no reino de Deus, uma vez que somos salvos em Cristo, passamos a ter uma prioridade, e não uma cartela de coisas importantes, mas uma máxima prioridade: glorificar a Deus, viver para a glória dEle. Tudo passa a ser para a glória dEle. Isso torna-se uma agenda única. E eu falo isso nessa introdução porque eu não tenho grandes taças de vitória como um pregador para usar o meu testemunho pessoal como exemplo para você. Eu estou ombro a ombro tentando viver uma vida para glorificar a Deus, mesmo sendo um pecador. E partilho o fardo da pregação e ensino do Evangelho aqui com um profundo temor de que sou esse que precisa ser cheio do Espírito Santo cada vez mais, que precisa ter a vida transformada. Faço dessas primeiras palavras, portanto, uma declaração daquilo que eu falo sempre aqui, de honestidade espiritual com você, nesse momento em que daqui em diante vamos mergulhar na palavra de Deus. Eu sou um aluno sentado junto com você, não nesse momento, porque eu estou na função do exercício aqui, mas um aluno nas regiões celestiais, onde a Bíblia diz que estamos assentados, buscando ser semelhante a Jesus. Então que a gente leve esses próximos minutos com máxima seriedade, tentando aprender com Jesus o que é prioridade. Amém? Esse desafio, portanto, que é meu também, como falei na introdução, estabelecer o que é prioridade, Jesus evidentemente lidou com ele de maneira plena e perfeita. Que bom que temos Jesus, que alegria que temos Jesus. A minha motivação, a despeito das minhas limitações, timidez, sim, porque, saiba, eu sou tímido. Mas o ímpeto de até fora do roteiro já me posicionar, subir a plataforma para pregar, é porque eu quero evidenciar a beleza e a supremacia de Jesus urgentemente para nós nesse tempo. Como precisamos olhar para Jesus para ter a nossa vida verdadeiramente transformada para a glória dele. E é isso que nós vemos nesse episódio, no início do também urgente Evangelho de Marcos. O objetivo Evangelho de Marcos, que logo em seu primeiro capítulo já nos coloca em plena ação em Cafarnaum, o cenário geográfico onde Jesus está, na passagem lida. E se você voltar a alguns versículos anteriores, você já vai ver a manifestação do reino de Deus por meio de sinais e prodígios, através do ministério de Jesus. Então Marcos relata, de maneira corrente e objetiva, que o reino de Deus chegou, o reino de Deus veio. A passagem correlata ao texto lido encontra-se no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículos 42 até 44. Lá, pelo olhar de Lucas, temos o mesmo episódio. Lucas levou 4 capítulos para contar essa narrativa. Marcos não esperou nem terminar o primeiro capítulo. No penúltimo trecho, na penúltima perícope do capítulo 1, perícope significa trecho, porção desse capítulo, Marcos já fala qual foi a atitude de Jesus no meio daquela ação poderosa do sobrenatural na realidade da terra, na realidade terrena.
Lá em Lucas, e já preguei isso algumas semanas atrás, quando, ainda no capítulo 4, Jesus lê diante da sinagoga o capítulo 61 de Isaías, os trechos de Isaías, mas em especial o capítulo 61, e ao terminar de falar sobre o seu envio, a profecia de Isaías 61 era sobre o envio do Messias Jesus. E ao terminar de ler, Jesus fala: hoje se cumpriu essa escritura, hoje se cumpriu essa palavra. Aqui em Marcos, a palavra tanto já se cumpriu, que ele segue diretamente em sua missão como o Messias enviado pelo Deus Pai. O primeiro versículo que nós lemos, o 35, e eu peço que você volte seus olhos para ele, relata, de acordo com Marcos, o seguinte: tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. O evangelista Marcos destaca que nas primeiras horas do dia, antes da alvorada, Jesus já está de pé e sai de onde está hospedado, como o texto indica. E é importante aqui a tradução da nossa Bíblia lida, da nossa versão lida, alta madrugada. Não resta dúvidas de que não foi no horário onde o sol já nasceu, já raiou o novo dia. Antes do raiar do sol, Jesus já está de pé. Ele sai, e além de sair de onde ele estava hospedado, e que pressupomos à luz do contexto que estamos lendo, que ele estava com outros irmãos, seus discípulos, e muito provavelmente cercado por multidões num vilarejo com outras casas, a fim de ter com ele, ele sai e procura um lugar deserto. Ele vai para um lugar a sós. E o que ele faz ali? Final do versículo 1 denuncia para nós: orava. Jesus orava. Eu não sei você, meu irmão, minha irmã, mas toda vez que eu abro a Sagrada Escritura e leio isso, Jesus orava, Deus orava, eu fico profundamente constrangido. E constrangido no sentido de, eu preciso me mover nessa direção, porque veja, Jesus, mesmo sendo Deus, como escreve Paulo em sua teologia sobre a pessoa e a natureza de Cristo aos Filipenses, diz que Jesus, mesmo sendo Deus, não usurpou, não tomou para si o fato de ser igual a Deus. Portanto, completamente homem, Jesus ora. Mas Jesus, ao ser completamente homem, não deixa de ser verdadeiramente Deus. E Deus ora. O que será de mim? Qual é o meu papel? E daí, eu usar esse verbo, eu sou constrangido, literalmente movido por isso. Ainda que eu não queira, ainda que a minha natureza carnal possa imprimir aspectos de preguiça, de falta de prioridade. Eu pessoalmente, eu estou trabalhando mais na minha vida agora do que eu nunca trabalhei antes. É o momento em que mais trabalho na minha vida. Não que eu fosse um ocioso, um vida mansa antes. Mas você pode perguntar para minha esposa depois, como está a minha rotina. E se tem uma coisa que Mariana faz, é falar as coisas de maneira franca e verdadeira. Ela não vai passar pano para mim. Eu estou trabalhando muito. E por vezes eu não tenho orado como devia. Eu não tenho orado como devia.
E ao ler uma palavra como essa, eu sou profundamente constrangido. E no momento, no espaço que abre para orar, eu preciso clamar: Deus, por favor, vem com o teu Espírito Santo sobre a minha vida, para que eu ore mais, para que eu te busque mais, porque Deus ora, Jesus ora, o Filho de Deus ora. E se eu entendo que eu sou um filho de Deus, que quer ser semelhante a Jesus, eu preciso orar também. Mas o texto mostra para a gente que Jesus faz isso de maneira decidida e pensada, intencionalmente. Leia comigo mais uma vez: levantando alta madrugada, saiu, referindo-se a Jesus, foi para um lugar deserto e ali orava. O texto não mostra, alta madrugada Jesus orou. Cada palavra aqui tem importância. Esse movimento mostra para nós a intencionalidade de Jesus em sua vida de oração. Ele sai de onde estava, como disse, provavelmente cercado de outros. O texto vai inferir isso a nós mais adiante. Os seus discípulos, vai para um lugar deserto, vai para um lugar a sós e ora. Aqui o importante, quando vamos no recurso da língua original, não necessariamente ele vai para um deserto distante. Aqui não tem relação com o Evangelho de João capítulo 4, Jesus indo para o deserto por uma temporada de 40 dias. Uma região desértica. Aqui um lugar deserto implica um lugar a sós, um lugar solitário. E ali ele ora. Isso mostra que Jesus intencionalmente destaca tempo e lugar para orar, tempo e espaço para orar, formar-se espiritualmente, o que a gente chama de formação espiritual aqui. Mas ele faz isso não num cenário necessariamente favorável. Jesus não era um monge. Jesus tem uma realidade que o cerca. Quando lemos no Evangelho de Mateus, o maior sermão de Jesus, ele se dá no meio de um cenário rodeado por uma multidão. Lá no capítulo 5 de Mateus, Jesus já começa o texto, o evangelista Mateus destaca que ele pega os seus discípulos, afasta-se da multidão e ali começa aquele sermão, aquela palavra de ensino aos discípulos. E não é diferente com o que é relatado aqui em Marcos. Leia comigo no versículo 36, por favor. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Como eu falei, o texto, portanto, do verso 35 mostra que ele sai de um lugar, mas de um lugar que, de acordo com o verso 36, provavelmente estava repleto de pessoas, ou pelo menos com pouco mais de uma dezena de pessoas. Procuravam-no Simão e os que com ele estavam? Não. O texto diz: procuravam-no diligentemente, de maneira cuidadosa, intensa, intencional. Da mesma forma que Jesus foi intencional ao levantar-se de madrugada e ir para o lugar deserto e ali falar com o Pai, Simão Pedro e os que estavam com ele, compreendemos, portanto, seus discípulos e até familiares, porque a gente vai ver a cura da sogra de Pedro, ainda no capítulo 1 de Marcos, logo antes da passagem que ora estamos lendo. Então, mais do que os discípulos, tinha ali o ambiente da família, dos agregados. Imaginem. Existe uma procura intencional desse grupo de pessoas por Jesus, existe uma pressão social sobre Jesus. E o que eles fazem? O verso 37 mostra, eles não se contentam em procurar Jesus onde provavelmente estavam hospedados. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Todos te buscam. Mais uma vez, recorrendo ao recurso na língua original, todos aqui implica, o todos aqui traduzido do original implica uma pequena multidão no mínimo.
a palavra que é usada aqui no grego original aponta para uma coletividade expressiva, por assim dizer. Muita gente está procurando Jesus. Agora, imaginem isso, irmãos e irmãs, no verso 37. Jesus está no lugar secreto, no lugar solitário, no lugar a sós com Deus. Pai, o Deus Filho está com Deus Pai, numa santa conferência, numa santa assembleia, numa absoluta e divina conversa. Imaginem, Jesus, todos te procuram. E eu acho interessante ser sempre Simão protagonista dessas histórias de impertinência. E eu me identifico porque eu sou um impertinente por natureza, como vocês puderam ver no meu avanço à plataforma antes da hora. Que bom que o Bispo Weber é tão generoso e educado, né? Imagina se fosse aqueles pastores cascados. Quem está subindo aí, menino? Mas eu me identifico com Pedro porque eu sou impertinente também. Pedro e os outros, e não diz o texto, diz eu, imagino que Pedro liderou esse grupo de impertinentes, porque o verso 37 diz, lhe disseram, então não identifica se foi Pedro ou se foi o grupo todo, de forma atabalhoada, desesperada, tem uma multidão, aqueles que o Senhor já curou anteriormente, o capítulo 1 de Marcos mostra essa campanha de cura de Jesus, eles te procuram. E é aqui no versículo 38 que encontramos no senso de missão e propósito de Jesus o que é prioridade para ele. Qual é a prioridade de Jesus? O que é mais importante para Jesus? Leia comigo o verso 38, por favor. Jesus, porém, lhes disse: sempre quando estivermos diante do texto sagrado, diante dos evangelhos em especial, quando o evangelista, inspirado pelo Espírito Santo, seja Mateus, Marcos, Lucas ou João, descrever, então, porém Jesus lhes disse, pare tudo e preste muita atenção. De modo que algumas versões das Bíblias que carregamos até destacam tais trechos com letra vermelha, não é? A cor da fonte aí na sua Bíblia fica vermelha. Alguns talvez sejam assim. Quem tem a sua Bíblia assim, com as palavras de Jesus destacadas de alguma forma? Isso é um recurso editorial para mostrar a importância do texto para você. A minha não tem esse recurso. Mas quando eu escrevo o esboço do sermão, eu coloco em negrito aqui. Jesus está falando. Tem algo para a gente aprender e aplicar para a vida. Tem alimento para a gente. Tem coisa muito importante. Vamos prestar atenção. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali. Vamos sair de onde nós estamos, vamos para outros lugares. Eu fiz o que eu tinha que fazer aqui. E eu tenho uma finalidade em outros locais, que o texto destaca como povoações vizinhas. Na minha mensagem Permitindo Deus, do dia 26 de fevereiro, portanto, a partir do próximo, daqui a 2 domingos, nós vamos explorar um pouco esse avanço regional de Jesus na pregação do Evangelho do Reino. Mas aqui no texto de Marcos, capítulo 1, verso 38, o texto identifica como povoados vizinhos, povoações vizinhas. E ele vai com uma finalidade, a fim de que eu pregue, a fim de que eu proclame, que eu anuncie em alta voz, também ali. Ou seja, não apenas aqui onde eu preguei até então. E o final do verso 38
para nós é de extrema importância na compreensão dessa mensagem. Pois para isso é que eu vim. O texto diz mais uma vez, verso 38, Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Pois para isso é que eu vim. Pois para isso é que eu vim. Esta é a prioridade de Jesus. Jesus deixa claro que naquele ambiente onde o poder de Deus se manifesta de forma visível, palpável, transformadora, assustadora até, nesse cenário Jesus estabelece qual é a sua prioridade. E a sua prioridade é essa: eu vim pregar. Isaías 61 profetiza a respeito disso. Por isso, como eu mencionei, Lucas capítulo 4, ele diz: hoje se cumpriu essa profecia, hoje se cumpriu essa escritura, hoje se cumpriu essa palavra. Eu vim, eu comecei o ministério. Jesus aqui, aproximadamente com 30 anos, está pregando o evangelho, chamando pecadores ao arrependimento, porque o reino de Deus está próximo. O ano aceitável do Senhor faz-se presente, e é tempo de vidas serem transformadas, de vidas serem curadas, sim, das suas enfermidades, doenças, de serem libertas, sim, das suas opressões almáticas e demoníacas, mas, sobretudo, encontrarem a maior cura para a pior doença que existe, que é o pecado. Serem salvos e salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. É para isso que Jesus veio. A pregação do Evangelho, o envio de Jesus, a encarnação do Verbo, usando a linguagem joanina, a linguagem do apóstolo João. A encarnação, Deus se tornando homem, Deus esvaziando-se da sua glória e tomando a forma de servo, é para que ele veio. Esse é o propósito da sua vinda. Cumprindo, portanto, a vontade do Deus Pai e em obediência, pregando. Percebam, a pregação é o eixo central no Evangelho do Reino de Deus, para que todas as manifestações do Espírito possam se desdobrar de modo a evangelizar de forma poderosa, porque o que está acontecendo aqui nesse capítulo 1, e em parte do capítulo 2, é aquilo que chamamos de evangelismo de poder. O poder de Deus está sendo manifesto, mas não para as pessoas cirandarem e celebrarem em torno dos sinais e prodígios. Os sinais e prodígios, na verdade, apontam para a mensagem de cura mais elementar, mais fundamental e mais urgente, que é: pecadores, curem-se dessa doença degenerativa e hereditária chamada pecado, confessando os seus pecados diante de Jesus, tendo a sua vida lavada, purificada, remida pelo sangue de Jesus. Isso é a prioridade de Jesus: anunciar essa boa nova, anunciar essa boa notícia. É a partir dessa prioritária agenda que as ações do reino de Deus começam a se manifestar. Veja, Jesus não atende à pressão social daqueles que o procuram, e certamente procuram em razão de todos os sinais e prodígios que são testemunhados durante todo o capítulo 1. A gente tem a cura do endemoniado em Cafarnaum, dos versículos 21 a 28. A cura da sogra de Pedro, dos versos 29 a 31. Vejam, na minha Bíblia, o subtítulo ou epígrafe
Do verso 32 ao 34 é muitas outras curas. Consequentemente, como lemos no verso 37, todos estão buscando. Muita gente precisava de cura. Muita gente precisava desse toque sobrenatural. Mas a prioridade de Jesus é entender que a manifestação da cura é a consequência, é o fruto, é a revelação exterior daquilo que promove a mais urgente transformação interior, que é a pregação do Evangelho, que é pregar. Jesus, portanto, tem isso como sua prioridade. Veja, ele começa a sua palavra, vamos a outros lugares. Vamos, o verbo no plural. E ele termina o versículo 28 dizendo, eu vim. Do vamos para o eu vim, temos que fazer uma engenharia reversa. E eu quero que você preste atenção comigo aqui, no entendimento dessa jornada de sermos gente semelhantes a Jesus. O nosso ir, prestem muita atenção, o nosso ir, sermos parte desse plural do vamos, depende absolutamente, inequivocadamente, daquele que disse, eu vim. Só podemos ir porque alguém veio primeiro. Só podemos ir porque Jesus veio. E mais ainda, só podemos ir porque Jesus voltará. Só podemos fazer qualquer coisa para a glória dele, por ele, por Jesus. É tudo sobre Jesus, é tudo sobre ele. Perdão, amados, nós estamos num urgente tempo como igreja local, e não é de hoje, clamando por avivamento, clamando por um derramamento poderoso do Espírito Santo sobre nós, fazendo ecos com o clamor profético de Isaías, ó se fendesses os céus e descesses. Nos últimos meses, o Espírito Santo tem provocado a liderança da igreja em relação a essa dimensão carismática da igreja, ou seja, dos dons, continuando a sua obra transformadora por meio dos filhos e filhas de Deus, não franqueados apenas para os ministros, para aqueles que têm um microfone ou que receberam ordenação pastoral, mas o corpo de Cristo cheio do Espírito avançando para a glória dele. Vocês têm percebido isso? Porém, saibam que sim, eu creio que Deus deseja fazer isso e muito mais para a glória dele entre nós. Mas tudo isso tem um objetivo central e focal, que é Jesus. É tudo sobre ele, é tudo para a glória dele, é tudo para a fama dele, é tudo para o conhecimento absoluto dele, é tudo para o crescimento do nome dele e não da congregação em si. Isso tem que tomar conta dos nossos corações e mentes. À medida que lemos essa palavra, e eu creio que precisamos ler, desejando ser desses que ouvem de Jesus isso, vamos a outros lugares. Eu quero andar com Jesus. Eu quero ser um seguidor de Jesus. Eu quero viver uma vida que glorifique a Ele. Eu quero fazer o que Jesus fazia. Você crê dessa forma? A igreja crê dessa forma? Nós vamos estar em retiro daqui a uma semana praticamente, com uma fatia da igreja, uma fatia geracional da igreja. E o assunto que a gente vai tratar é a redescoberta da importância do corpo de Cristo, de ser igreja. E vamos estudar juntos Efésios capítulos 1 e 2 nesse retiro. Então, já uma preparação para aqueles que vão estar nesse tempo
de retiro espiritual, de formação espiritual, na próxima semana, saibam de antemão e não deixem se enganar achando, mas isso é óbvio. É óbvio, mas é talvez uma das coisas que mais a gente esqueça como igreja. Tudo é sobre Jesus, tudo é para a glória dele. Você quer uma vida de igreja intensa e que tenha sentido? Pois bem, saiba que é sobre Jesus, é sobre ele. Não é para agradar alguém, não é para, simplesmente obedecer o pai e mãe, em especial os mais jovens. Os mais antigos não é para, eu vou fazer porque eu já faço há tanto tempo isso, eu vou à igreja há tanto tempo. E aí a gente ser vencido pelo cansaço, pelo uso e costume. Que o Espírito Santo renove a nossa mente de todos nós aqui e entendamos o que é prioritário na agenda do reino de Deus. Porque Jesus entendeu a sua prioridade. Jesus entendeu o que era mais importante. E, gente querida, isso deve nos constranger e nos comover nessa mesma direção. Nessa mesma direção. Um pregador batista chamado Tony Evans, que até hoje já é um ancião, mas ainda segue pregando, pastoreando, mas um homem que foi muito usado um pregador batista norte-americano, muito usado por Deus na comunidade afro-americana dos Estados Unidos, entre os negros americanos. E Tony Evans lidou ali, em especial no final dos anos 80, início dos anos 90, com os grandes tumultos raciais que aconteciam naquele país, que acontecem até hoje, não é? Mas que eram mais extremos e mais graves há décadas atrás. E um pecado, ele sendo um homem negro, então tendo aquilo que os politicamente corretos chamam de lugar de fala, ele foi muito usado por Deus para erradicar da sua congregação e de muitos outros que ele pôde influenciar pelo seu ministério cheio do Espírito, a não, como igreja negra americana, cair na esparrela do vitimismo. E uma das coisas que ele, cheio do Espírito Santo e com sabedoria espiritual, abordou para muitos daqueles homens e mulheres negros americanos que viviam de fato pressões raciais gravíssimas, severíssimas, sempre era a seguinte palavra de Tony Evans: o que é mais importante para Jesus, consequentemente é o que é mais importante para você. E isso não diz respeito à sua cor da pele ou à sua condição social. Muita gente teve a vida transformada pelo ministério de Tony Evans. E numa pregação que tem esse título, o que é mais importante para Jesus, ele, em um dado momento, ao falar dessa realidade, dessa grande verdade de que Jesus tem uma agenda prioritária, a área desse pregador principal é discipulado. E era uma mensagem em Mateus 28 sobre a grande comissão. E ele testemunhava que o grande desafio eram as reclamações que as pessoas faziam da dificuldade de ser um seguidor de Jesus no contexto afro-americano. E alguns diziam: é um preço muito alto ser crente de verdade aqui, a gente tem que pagar um preço, E ele, naquele jeito, naquele estilo típico do negro americano, até com certo bom humor, repetindo aquilo sempre. Mas ele tem uma frase que para mim é absolutamente marcante e encorajadora a sermos gente que quer vir após Jesus, seguir a Jesus porque ele veio primeiro. Ele dizia sempre o seguinte: Jesus, quando vem, ele cumpre a lei de Deus, a rigorosa lei de Deus. E numa liberdade, até teológica à luz da palavra, Tony Evans dizia que Jesus falava: eu não posso mudar a lei. E de fato Jesus não mudou a lei.
mas eu paguei o preço. Eu paguei o preço. Jesus pagou o preço. Tudo aquilo que poderia ser empecilho para mim e para você, porque o cumprimento absoluto da lei, nenhum de nós poderia cumprir, com todas as nossas limitações, com todas as desculpas que podemos dar, que provavelmente devem ser diferentes dos afro-americanos, embora o espectro do preconceito racial no Brasil tenha também suas gravíssimas realidades. Mas se a gente for pormenorizando e minorizando a cada um de nós como parte da família de filhos e filhas, lavados e remidos no sangue de Jesus, podemos achar desculpas e minorias para tudo, de modo a não colocar como prioridade o que Jesus colocou como prioridade na sua vida. Então, eu quero que todos nós, diante das desculpas que possamos dar, lembremos, sim, de fato, seguir a Jesus é demandante. Ser um homem ou uma mulher de Deus, nossa, alguém que tem a vida santificada, que desafio. Mas saiba, Jesus não mudou a lei, mas Ele pagou o preço pelos nossos pecados. E se existe algum pecador entre nós essa manhã, que ainda não reconheceu isso, que o Espírito Santo toque a sua vida e você reconheça que Jesus pagou o preço pelos seus pecados, e você não precisa viver a condenação de uma vida destinada ao inferno, se não se render a Ele. E aqueles que já assumiram essa realidade e reconheceram seus pecados e confessaram diante de Jesus, mas talvez vivam os desafios de uma vida que se confunde com tanto volume de informações e não coloca no devido lugar a prioridade da sua vida, por ter tantas prioridades, múltiplas prioridades. Saiba, você pode se arrepender desse pecado também essa manhã, porque eu me arrependo desse pecado na minha vida essa manhã. E nós podemos, portanto, passar a ser gente que entende que, de fato, Jesus pagou o alto preço. Jesus pagou esse preço para que nós possamos segui-lo. O verso 39 conclui, e aqui também partimos para a conclusão dessa mensagem, com os frutos. Os frutos da prioridade de Jesus e do senso de propósito, de missão do nosso Salvador. Verso 39. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expelindo os demônios. O fruto foi toda uma região alcançada. Nas minhas próximas mensagens vamos falar desse papel da Galileia no avanço do Evangelho do Reino pelo ministério de Jesus. Uma grande localidade alcançada. A pregação do Evangelho nos espaços de adoração do contexto judaico, a sinagoga, espaço de adoração, ensino e pregação. E muita gente sendo liberta de demônios. Esse foi o fruto. O fruto que não se limitou a Cafarnaum, o fruto que se manifestou em toda uma região. O fruto que nós desfrutamos hoje aqui. Porque os que seguiam a Jesus receberam uma ordem dele: fiquem em Jerusalém, sejam cheios do Espírito Santo, esperem até ser cheios do Espírito Santo. E de Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra, vão e façam discípulos, porque eu vim, eu paguei o preço. E por isso a gente pode estar aqui hoje, no ano de 2023, Duque de Caxias, que sequer existia quando essa palavra foi pregada, enquanto município. E podemos hoje aqui dizer: Senhor Jesus, queremos te seguir. Senhor Jesus, queremos ser semelhantes a ti. Não queremos ser atabalhoados, embora seja a nossa natureza.
de simplesmente fazer como Pedro e os demais. Todos te procuram. Nós queremos ser desses que simplesmente obedecem o bondoso e paciente Jesus e o seguem. Ele diz no verso 38, vamos, esqueça a pressão social, vamos, venham comigo. Temos outros lugares para falar, para pregar e para manifestar o reino de Deus. Porque foi para isso que eu vim. Vocês só podem ir porque eu vim. E quando ele veio, igreja amada, ele morreu na cruz do Calvário. Porque pagou o alto preço que era para que eu e você pagássemos. E ao terceiro dia, venceu a morte, ressuscitou. E depois de 40 dias em conferência com seus discípulos, foi exaltado, está exaltado à destra do Deus Pai, intercedendo por nós. E não nos deixou só porque enviou seu Espírito Santo sobre a gente. Isso é o coração do Evangelho. Isso é a essência do Evangelho. E o fruto do Evangelho é a manifestação do reino de Deus. Mas sobre isso nós vamos falar mais adiante. Para encerrar hoje, eu quero ressaltar para você as 3 coisas que Jesus nos ensina nesse texto e que a gente precisa levar para a nossa vida diária. A primeira delas é: Jesus nos ensina o lugar da formação espiritual. Quem aqui quer viver uma vida de fato cheia do Espírito, que manifeste sinais e prodígios para a glória dele? Quem aqui quer viver isso? Eu acho que não, né? O pessoal está meio tímido, meu Senhor Jesus. A gente precisa orar mesmo para o avivamento. Eu vou tentar mais uma vez. Quem aqui quer viver isso para a glória de Deus? Pode levantar assim um pouquinho a mão, para a gente ter uma ideia, né? Pois bem, vamos aprender com Jesus a colocar no lugar a formação espiritual na nossa vida. O próprio Deus fez isso, a gente aprendeu aqui aonde? No verso 38. Jesus sai de onde estava, vai para um lugar deserto e ali orava. O horário de Jesus foi na alta madrugada. Não podemos legislar em cima do horário. Entenda qual o horário que você pode ter um tempo a sós com Deus. E prioriza isso. Prioriza a sua formação espiritual. Ser um homem espiritual, uma mulher espiritual para a glória dele. A segunda coisa que Jesus nos ensina é não ceder à pressão social, como a gente aprendeu nos versículos 36 e 37. A despeito daqueles que estão ao seu redor, querendo roubar a sua atenção, a nossa atenção, para demais agendas, demais prioridades, nunca negocie a prioridade da formação espiritual. As primeiras coisas primeiro. Forme-se espiritualmente, conheça Deus, Ele se faz acessível, Ele dá meios de graça para se fazer acessível a nós, para conhecermos. Então não negocie a pressão social, o agendismo, o ativismo. É claro que você tem que se preocupar com quem está ao seu redor, mas existe um momento. A pressão social não pode determinar isso. Portanto, como Jesus nos ensina em segundo lugar, não ceda à pressão social. Em terceiro e último lugar, à luz do que nós lemos no versículo 38, Jesus nos ensina o senso de missão, ou também o senso de propósito. Uma das maiores causas de tanta dor e sofrimento para muitas pessoas nos tempos chamados hoje é a falta de propósito na vida. Simplesmente deixar a vida levar, o barco tocar, e não ter propósitos, objetivos. Pois bem, tenha um senso de propósito à luz da missão na sua vida. A prioridade de buscar a Deus deve ser aquilo que modela tudo o que fazemos. Como somos maridos, esposas, cônjuges, como somos pais, como somos filhos, como somos membros de igreja, como somos patrões ou empregados, como somos vizinhos. Ora, tudo na vida precisa ser modelado por isso, um senso de missão. Jesus deixa muito claro: pois para isso é que eu vim. Para que você veio para o mundo? Jesus sabia para que ele veio. Que para a glória de Deus nós também saibamos para que a gente veio, uma vez que a gente nasceu de novo. Para que a gente veio?
Eu creio que nós viemos para glorificar o nome dEle, para honrar o ministério dEle, para viver para a glória dEle. E eu creio que, à luz disso, na presença de Deus, a gente vai testemunhar os frutos maravilhosos, como a gente pode ler nesse Evangelho de Marcos capítulo 1. A pregação do Evangelho. Gente sendo liberta, gente sendo curada. Ponha prioridade na sua vida, meu irmão, minha irmã, Jesus pôs. Que Jesus seja a nossa grande prioridade. Fica de pé em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui essa manhã com um desejo muito grande. Pelo menos eu estou com um desejo muito grande. Meu Jesus Salvador querido. De viver de modo naturalmente sobrenatural para a Tua glória. No dia a dia, no correr da agenda, entender que a prioridade da minha vida tem que ser o Senhor Jesus. E eu acompanho meus irmãos e irmãs nessa oração. Que Jesus seja a prioridade para todos eles. A agenda de Jesus. E que a gente aprenda, como vimos à luz do texto, o que Jesus priorizou, o que foi mais importante para Jesus. E Ele faz isso porque pagou o preço, o altíssimo preço, o incalculável preço, para o perdão dos nossos pecados. Nos resgatando, dando sentido para a nossa vida, dando propósito para a nossa vida. Que a gente se despeça como congregação com essa reflexão nesse dia e retornemos aqui à casa de oração mais tarde com um desejo ardente de a plenos pulmões declarar a Tua grandeza e à luz da Tua grandeza reconhecer o que é prioritário na nossa vida. Prioritário para Jesus foi pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho para que pecadores encontrassem arrependimento. Nós, como pecadores que encontram arrependimento, queremos, portanto, e em resposta humilde e reverente, dizer para Ti, Jesus, Tu és a nossa prioridade então. Seja a nossa prioridade, seja o primeiro, seja o absoluto na nossa vida. Assim te oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, vá em paz. Próxima semana, aqui. Na verdade, à noite nós estamos juntos, mas eu quero que você guarde essa data. Atenção aqui ainda para o final. Recadinho final aqui, gente. Atenção.